O grande filósofo pós-informatista Howard Bulligan chamou atenção para algo essencial nos dias de hoje. Nas palavras dele, a norma para a qual o significante aponta é sempre um determinante dos antecedentes e dos predecessores. Agora parem um tempo para pensar nessa frase. Você perceberá duas coisas que têm o potencial de alterar a sua percepção sobre o mundo. Primeira, Bulligan fala de uma interpretação que não diz respeito a um único momento histórico, pois afeta a própria articulação do entendimento do passado como anacrônico na leitura atual. E segundo, nada do que eu falei até agora tem qualquer sentido. Na verdade, não existe nenhuma corrente filosófica denominada pós-informatismo e nem mesmo um filósofo chamado Howard Bulligan, ao menos até onde sabemos, né? Claro que por coincidência deve existir, né? Mas talvez você tenha ficado tentado a analisar a frase inventada pelo simples fato de conter uma sintaxe coerente e um monte de jargões das ciências humanas. E acredite, esse tipo de conteúdo com frases vazias pode ser mais comum do que você imagina, ainda que as pessoas as interpretem como coisas profundas. Hoje, nós veremos o que caracteriza essas frases, quais tipos de pessoas tendem a tirar significado delas e o que podemos fazer para não ficarmos tentados a interpretar sentenças que, na verdade, não estão dizendo nada. E se você não me conhece, prazer, eu sou Alberto Delísula e nesse canal a gente fala de filosofia, psicologia e neurociência. Então, se você gosta de vídeos como esse, já clica agora no gostei. Não custa nada e você ajuda e muito o canal a ter relevância aqui no YouTube. Conto com a sua ajuda, porque eu não estou disposto a fazer dancinha de TikTok, beleza? Existem textos ou falas que são projetados unicamente para impressionar o leitor ou o ouvinte. Mas esse tipo de falso conhecimento carece de conteúdo e de preocupação com a verdade. O filósofo Harry Gordon Frankfurt chama essa produção de bullshit, que nesse contexto é traduzido normalmente como bobagem. E esses termos, no final das contas, se tornaram praticamente técnicos da área que investiga o fenômeno. Ah, e vale lembrar que o Frankfurt é o filósofo de verdade, beleza? Esse não é inventado. Mas voltando ao fenômeno das bobagens, elas são observadas quando palavras da moda são reunidas em uma sentença que mantém uma estrutura possível dentro do nosso idioma, mas que não passam nenhuma mensagem coerente. Por exemplo, essa frase, o significado oculto, transforma uma beleza abstrata sem paralelo. Perceba que esse tipo de sentença é diferente de frases absurdas como dizer a principal refeição do jacaré é alface, na qual é possível entender facilmente o que ela quer dizer, mas o significado é errado. As frases imprecisas seriam algo próximo do que os filósofos Philip Buckens e Martin Baldry chamam de obscurantismo, que ocorre nas palavras deles, quando o falante monta um jogo de fumaça verbal para sugerir profundidade e insight onde não existe. Pode parecer que sim, que os bullshits são algo distante da nossa realidade, mas elas estão presentes tanto na academia quanto na fala de especialistas de Twitter. Por exemplo, o médico indiano Deepak Chopra, que no momento em que grava esse vídeo tem mais de 3 milhões de seguidores, publicou certa vez: atenção e intenção são a mecânica da manifestação. Pode parecer uma coleção aleatória de palavras, mas pelo fato de Chopra ser uma referência para algumas pessoas, seus seguidores podem facilmente tentar tirar algum significado dessa miscelânea. Vale lembrar que Chopra não é levado a sério por muitos cientistas. Inclusive, já foi acusado de promover blá 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 nonsense. Inclusive, chegou a viralizar uma pequena discussão entre o cientista Richard Dawkins e o Deepak Chopra, em que Chopra acaba assumindo que ele fala de física quântica de uma forma metafórica, ainda que muitas pessoas que sigam seu trabalho acham que ele está falando de física quântica de verdade. Agora, nós vamos tratar de um tipo específico de bullshit, que seria a bobagem pseudo-profunda. Depois falaremos sobre as características das pessoas que possuem maiores tendências a retirarem
grandes significados dessas frases. Falando primeiro dos atributos das frases pseudo-profundas. Em geral, são frases ambíguas e imprecisas, o que abre margem para o leitor interpretar as palavras da forma como ele quiser. A principal contradição nesse caso é que a imprecisão e o significado são objetivos opostos, já que uma mensagem precisa requer também uma comunicação precisa. E aqui estamos falando de uma das características centrais dos bullshits. Elas tentam impressionar ao invés de informar. Elas tentam envolver ao invés de instruir. O grande problema é que muitos leitores tendem a julgar como profundo aquilo que eles não conseguem entender. É como se textos com palavras bonitas fossem necessariamente dotados de uma mensagem transformadora, mesmo que a pessoa não entenda nada do que está escrito. Ou seja, os indivíduos tendem a assumir primeiro que o texto é profundo e só depois raciocinar de forma a avaliar a veracidade ou o significado do texto. Contudo, esse raciocínio pode estar contaminado pela expectativa que o leitor tem de que as sentenças sejam profundas e, consequentemente, ele retira um significado que nem estava lá. Em outras palavras, alguns indivíduos se apresentam com a mente tão aberta a certos textos que encontram uma profundidade exagerada, independentemente do conteúdo, com o objetivo de verificar as pessoas com maiores tendências a interpretar os textos imprecisos com profundidade. Um grupo de pesquisadores das universidades de Waterloo e Sheridan College, no Canadá, publicou um estudo sobre o tema em 2015. Eles denominaram esse fenômeno de receptividade a bobagens. Foi pedido para os participantes analisarem sentenças gramaticalmente corretas, mas com palavras vagas. E os voluntários deveriam julgar cada sentença numa escala de 1 a 5, na qual 1 queria dizer nada profunda e 5 queria dizer muito profunda. E para gerar as frases, eles usaram 2 sites, que possuem justamente o propósito de criar sentenças pseudo-profundas com palavras vagas. Algo parecido com o nosso gerador de lero-lero que a gente tem aqui no Brasil. E é claro que eles não falavam para os participantes que haviam tirado as frases desses sites. Na verdade, eles diziam que estavam investigando como as pessoas experimentam mensagens profundas e, por isso, retiraram as frases de sites relevantes. Depois disso, os participantes deveriam ler as afirmações, pensar o que elas poderiam significar e depois fazer a classificação de 1 a 5. O resultado foi que as frases eram classificadas em média com a pontuação de 2,6, ou seja, algo entre nada profunda e muito profunda. Mas lembre-se que a classificação média, isso é, os indivíduos variaram muito na pontuação que davam para cada frase. Para você ter uma ideia, pouco mais de 18% das classificações foram menores que a pontuação 2, ao passo que mais de 1/4 delas foi maior que 3. Esse resultado indica que muitos participantes tiveram dificuldade para identificar que as frases eram sem sentido. Os pesquisadores verificaram quais eram as características dos indivíduos que tinham maiores índices de receptividade a bobagens, comparados àqueles que tinham menores. Foi encontrado que os mais receptivos tinham um padrão de pensamento mais intuitivo e menos reflexivo, ou seja, se baseavam em uma primeira impressão que posteriormente era inflada devido à ambiguidade das frases. Os indivíduos do outro grupo, por sua vez, eram mais analíticos e entendiam que era necessário um exame mais minucioso antes de tirar uma conclusão sobre a sentença apresentada. Os voluntários que tendiam a classificar as frases como menos profundas também eram, em geral, indivíduos com maiores QI. Além disso, outro fato curioso é que os sujeitos mais receptivos a bobagens também eram mais propensos a acreditar em conspirações, a endossar medicina alternativa e a ter crenças paranormais. Por falar nisso, a recepção a crenças paranormais remete ao famoso efeito Forer. Em 1949, o psicólogo Bertrand Forer aplicou em estudantes calouros de psicologia uma medida de personalidade chamada de DBI.
Depois de uma semana, ele entregou aos alunos um texto composto por 13 sentenças supostamente personalizadas, com base no resultado da medida de personalidade que foi vista no teste. E os estudantes deveriam julgar o quanto que as sentenças os descreviam e o quanto que o tal do DBI era eficaz. Porém, sem que os alunos soubessem, Forer deu o mesmo texto para todo mundo. E mesmo assim, os alunos se identificaram com o texto final e avaliaram que o DBI era muito preciso para medir a personalidade. Os alunos que menos se identificaram com o texto disseram que 8 das 13 frases os descreviam. Isso aconteceu porque as conclusões eram extremamente superficiais, como você tem uma grande necessidade de que outras pessoas gostem e admirem você. Mas por que eu disse que esse efeito remete a crenças paranormais? Simples, porque muitas vezes aqueles que se dizem adivinhos fazem nada mais do que isso. Usam previsões abrangentes, aplicáveis a todos, o que faz com que os indivíduos se vejam nas afirmações. Tanto que as frases usadas por Forer foram retiradas de um livro de astrologia que ele comprou na banca de jornal. E é claro que há uma diferença entre as frases do efeito Forer e as pseudoprofundas, já que as primeiras são facilmente compreendidas, apesar de serem genéricas, enquanto as outras não têm um significado preciso, apesar de as pessoas encontrarem algum. Em suma, o problema não é ter abertura a novas ideias ou frases complexas, mas sim deixar-se levar por uma primeira impressão de que sentenças difíceis escondem mensagens significativas. Quando você encontrar textos ou palavras desse tipo, tente verificar se eles estão realmente entregando algo com sentido preciso ou se não é apenas um monte de jargões soltos. Essa é uma mensagem direta extremamente importante. Afinal, a imprecisão e a ambiguidade são usadas para mascarar a falta de significado na retórica do marketing, das redes sociais, da política e até mesmo no mundo acadêmico. Na verdade, as bobagens pseudoprofundas são tão comuns que muitas vezes nós somos fisgados, ou mesmo as usamos sem perceber. Mas uma vez que temos consciência da existência, podemos nos monitorar de forma a rejeitar aquelas que nos chegam e reduzir o uso das nossas próprias. E por último, lembre-se que a prática cotidiana prova que a complexidade dos estudos efetuados nos obriga à análise das direções preferenciais no sentido do progresso. E eu não faço a menor ideia do que isso quer dizer, já que foi retirado do gerador de lero-lero. E você, já usou o gerador de lero-lero? Já ouviu algo parecido com isso na faculdade? Gostou do vídeo? Tá com medo do nosso canal acabar? Olha, realmente temos ainda muito risco do nosso canal acabar. Aquilo que a gente arrecada na campanha do Apoia-se não consegue pagar nem a edição dos vídeos, quanto mais o estúdio e os roteiristas. Então, por favor, não custa nada, clica agora no link da descrição do vídeo, conheça a nossa campanha do Apoia-se. Você certamente vai achar um tanto que você pode contribuir, que não vai fazer diferença para você, mas vai fazer muita diferença para o nosso projeto. Então, clica no link da descrição e até a próxima.